Olá, o nosso seminário de higiene e profilaxia é sobre suinocultura. Ele vai ser apresentado por mim, Jacimara Santiago, e por Tainá Castro Mendonça. Vou fazer uma breve introdução. A suinocultura brasileira é um exemplo de outras cadeias produtivas do agronegócio que cresceu significativamente nos últimos anos. Esse crescimento ele é notado por vários indicadores econômicos e sociais, como volume de exportação, participação no mercado mundial, números de empregos diretos e indiretos, entre outros. A criação de porcos do passado evoluiu também na técnica e no modelo de coordenação das atividades entre fornecedores de insumos, produtores rurais, agroindustriais, atacado, varejo e consumidores. Importância socioeconômica. O comércio internacional da carne suína é modesto quando comparado com a carne bovina e de aves. Porém, a suinocultura no Brasil ela tem ganhado ainda mais importância, principalmente no mercado internacional. Algumas vantagens comparativas que a tornam uma atividade competitiva no cenário externo. Um sistema produtivo baseado na integração vertical. Ela é demandada pelas agroindústrias, principalmente de grãos essenciais como a soja e o milho, um investimento em tecnologia, assim possibilitando melhor remuneração para a atividade. Importância da biosseguridade. A biosseguridade, hoje ela pode ser considerada uma ciência que está iniciando. Nesse sentido, o segmento produtivo tem se preocupado em garantir a saúde nas granjas de suínos. Não existe um plano de biosseguridade polivalente que possa ser adotado em todas as granjas, uma vez que existem notáveis variações em termos de localização, de instalação, de manejo, de nutrição, de ambiência, de genética, de assistência técnica disponível. O plano de biosseguridade ele deve, portanto, ser um processo dinâmico e adaptado em cada situação, mediante a avaliação de risco presente em resultados esperados, bem como flexíveis, uma vez que terá que ser revisado na medida da expectativa ou orçamento do produtor. As principais enfermidades para a cultura. Os principais agentes patológicos de suínos são as bactérias e os vírus, mas também pode haver outros como protozoários e fungos. Eu vou citar aqui as principais doenças que afetam a suinocultura. A pneumonia enzootica na suinocultura ela é uma doença altamente contagiosa causada pela bactéria Mycoplasma. Ela é uma enfermidade específica da suinocultura e apresenta alta mobilidade e baixa mortalidade. Ela é disseminada pelas práticas inadequadas de manejo, como superlotação das baias, a falta de higiene das instalações. O tratamento dela é feito através de vacinas, que é bastante eficaz no controle da doença. Aqui do lado tem uma imagem de um pulmão de um suíno. Essa doença ela afeta principalmente os lobos superiores. A doença de Ewing ou pseudo-raiva é uma enfermidade infecto-contagiosa de etiologia viral que se constitui em importante obstáculo à exploração e ao comércio internacional de suínos em todo o mundo. O controle dessa doença ele é feito por meio de vacinação, que permite diferenciar os suínos infectados por meio de sorologia. Os suídeos reagentes ao teste são interditados e sacrificados. A prática de manejo adequada, como o controle de temperatura da granja e a disseminação de baias, também contribui para o controle da doença. Aqui a gente tem uma imagem da forma de transmissão do vírus Ewing. Ele pode ser transmitido através do transporte, através de roedores, de gato, do próprio ser humano, de cachorro, de porco também e de insetos. A rinite atrófica ela é uma doença infecto-contagiosa do trato respiratório superior, altamente transmissível, muito comum na suinocultura.
Sua transmissão ocorre por meio de contato direto entre os porcos, caracteriza-se por atrofia dos cornetos nasais e desvio de septo e deformidade no focinho, como você pode ver aqui nessa imagem. O controle dela é feito também por meio de vacinação e outras medidas, como evitar superlotação de baias ou compra de suínos doentes. A coccidiose suína afeta principalmente os leitões e é causada por um protozoário. Os principais sintomas são diarreia amarela e pastosa nos primeiros dias de vida do suíno, perda de peso e apatia. A melhor forma de prevenir essa doença é controlar através de medicamentos específicos, limpeza rigorosa nas salas de maternidade, tem que fazer isso diariamente. Pneumonia. Essa doença ela tem como agente causador uma bactéria. Ela é extremamente contagiosa. A boa notícia é que ela não causa morte de todo o rebanho, que pode conviver com ela sem receber tratamento adequado. Aqui temos uma imagem da bactéria, uma imagem de microscópio. Uma das possíveis causas dela se proliferar é a falta de higiene precária dos locais onde os suínos ficam. Isso acaba por permitir que a proliferação da bactéria e, consequentemente, a contaminação desses animais aumente. Aqui temos a erisípela também, conhecida como raiva. É uma enfermidade do tipo hemorrágica causada pela bactéria erisípelo. É um bacilo gram-positivo que provoca septicemia aguda ou subaguda e lesões crônicas proliferativas. Na imagem, a gente pode ver um suíno com erisípela com lesões cutâneas que podem trazer problemas. No caso, se for macho, pode afetar o sêmen e se for fêmea, podem ocorrer abortos. O controle é feito com limpeza de baias e se o surto for contínuo, é necessário vacinar. Clostridiose. O Clostridium difficile é uma bactéria aeróbica estrita, gram-positiva. O controle é feito com práticas adequadas de manejo nos primeiros dias de vida. Em suínos, geralmente ocorre entre o primeiro dia e o 7º dia de idade, onde os animais apresentam diarreia, dificuldades respiratórias e até morte súbita. Tuberculose. Atualmente, a tuberculose suína ela é rara, mas é comum, é o complexo Mycobacterium avium. Sua importância reside no fato de causar nódulos nos gânglios linfáticos do pescoço que resultam no descarte de carcaça no frigorífico. O controle, atualmente não há tratamento que possa ser feito para impedir. O que deve ser feito é impedir que as aves acessem a área dos suínos. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria com predileção pelos rins, pelo trato genital, que pode causar problema reprodutivo. Nos suínos, a leptospirose inclui 2 espécies e vários serotipos. O suíno ele vai ser um hospedeiro fortuito, ou seja, não perpetua a infecção, ele é responsável apenas pela propagação mínima. O controle é muito importante interromper o ciclo de infecção suíno para suíno ou de roedor para suíno. A vacinação deve ser feita pelo menos de 3 a 6 meses com uma vacina com várias cepas. A salmonelose. A salmonelose ela é uma doença bacteriana de grande importância em suínos devido à sua capacidade de produzir intoxicação alimentar no homem. Ela pode ocorrer em qualquer idade, mas ela é mais frequente em suínos de crescimento com mais de 8 semanas de vida. A peste suína clássica. A peste suína clássica também é conhecida como cólera dos porcos ou febre suína. Ela é uma enfermidade altamente contagiosa com altos índices de mortalidade.
é uma doença exclusiva dos suídeos, causada por um vírus. Os principais sintomas são febre alta, andar cambaleante, diarreia, manchas azuladas na pele, esterilidade e abortamento. O método de controle é evitar contato com javalis silvestres, que são porcos silvestres. A transmissão da doença ela é rápida e se dá através do contato com a saliva e a secreção e outros fatores externos. Brucelose é uma doença de origem bacteriana que causa graves transtornos reprodutivos, tais como aborto, endometrite, orquite, perda da libido e infertilidade. A forma de transmissão da brucelose é através de 3 bactérias, que são as Brucella abortus, Brucella sus e Brucella melitensis. O agente etiológico da brucelose em suínos é a Brucella sus, que é dividida em 5 sorotipos, sendo que o suíno é o hospedeiro mais frequente para o sorotipo 1 e 3. Os suínos estão mais suscetíveis à brucelose dos 4 aos 5 meses de idade. A forma de transmissão da brucelose ela é transmitida de suíno para suíno, principalmente pela ingestão de alimento e pela água contaminada. Os sintomas. Quando o suíno ele é infectado, ele apresenta febre irregular ou intermitente, ou seja, os sinais clínicos eles são transitórios e a ocorrência de morte ela é rara. Os métodos de controle da brucelose, no caso, se a granja testar positivo, deve-se realizar sorologia trimestralmente e descartar os positivos. E também testar todos os animais recém-adquiridos. Em casos de aborto, isolar a fêmea por 30 dias e fazer um diagnóstico diferencial. A circovirose, o circovírus suínos, ele é um vírus de DNA circular, de fita simples, não envelopado, ele pertence à família Circoviridae. Ele é resistente ao ambiente e, às vezes, ele é imune à maioria dos desinfetantes convencionais. Ele ataca o sistema imunológico dos suídeos e facilita a entrada de outras enfermidades e causas significativas de outras enfermidades e mortalidades, com alto índice de refúgio entre os leitões. A circovirose ela apresenta sintomas como problemas respiratórios, enterites, dermatite e nefropatia, além de falhas reprodutivas. O controle é feito, é necessário identificar e eliminar os fatores de risco, controlar a co-infecções e intensificar estratégias de manejo e realizar a vacinação de todo o plantel. No Brasil, existem 5 vacinas comerciais para a circovirose. Aqui tem uma imagem de microscópio que mostra o vírus da circovirose. A desinteria suína é uma doença causada por uma bactéria. Ela é causada por um grupo de espiroquetas beta-hermafrodita, que chamamos de Brachuspira. Anteriormente, ela é chamada de cepulina, ou treponema. A desinteria suína ela é um micro-organismo que causa inflamação grave do intestino grosso, com diarreia, aparentemente com sangue e muco. Os fatores que contribuem para a contaminação da desinteria são a ingestão de fezes contaminadas,
dos próprios suínos, que podem ser transmitidas por mosca, ratos, pássaros, cães, a má higiene e também a alta umidade pode causar, assim como também a superlotação das baias. Como método de prevenção, deve-se fazer limpeza, desinfecção das baias, evitar a entrada de roedores e também de animais selvagens, manejo tanto dia sim, dia não, evitar mistura de lotes e também outro método de prevenção é através de antibióticos, mas eles requerem um período mais longo de tratamento. Olá, meu nome é Tainá. Eu vou dar continuidade falando sobre os principais métodos de higiene da cultura. Cuidados sanitários evitam doenças e diminuem o custo na suinocultura. Para manter o nível de contaminação no ambiente sob controle. E podem ser adotadas práticas simples, como a realização de limpeza, desinfecção da granja, que isso, além de proporcionar higiene e saúde, essa atitude garante um sistema mais eficiente e lucrativo. Evitar a presença de fezes no piso, por isso sempre a higienização, né? Evitar a proximidade de leitões doentes com os sadios e evitar o contato com instrumentos de trabalho sujos e contaminados. O motivo disso é que se de repente um animal doente, a gente usou aquele instrumento e passar para um animal sadio, aquele instrumento que tinha sido passado para aquele que estava doente vai contaminar aqueles que está sadio. Então, todos os equipamentos, quando terminados de ser usado em um animal determinado, sempre limpar, porque para evitar que surjam novas doenças no outro animal que está sadio, né? Separar as roupas e botas exclusivas para uso na granja. Sim, todos nós sabemos que quando fosse trabalhar tem que ter seu uniforme. Não é qualquer uniforme, é o uniforme adequado, a bota exclusiva daquele ambiente de trabalho, como fosse o equipamento de segurança. E limitar o número de pessoas visitantes no criatório. No caso, isso é mais para ter aquele controle de quem entra e quem sai. Porque, de repente, para ter aquele controle de qualidade, quando se entra na granja, ter aquele fluxo de determinadas pessoas. E para que evitar que, de repente, leve aquela pessoa, de repente, pegue aquele animal e de repente, esteja contaminado dentro daquele determinado local. Aí, de repente, a gente não sabe quem entrou. Ter aquele controle de fluxo de pessoas mesmo. A única maneira de trabalhar de forma higiênica na suinocultura é cuidar dos animais de forma excelente, sendo 5 pilares: água de bebida limpa, a infraestrutura das granjas, a limpeza e desinfecção. O quarto é o controle de pragas. E o quinto, que não está aí, mas é simples de dizer, é seguir o método e o procedimento padrão, como limpar bem os pés, não levar caronas para a granja, porque o patógeno não pula sozinho. No caso, ter aquele cuidado, limpeza, para ter um animal de forma saudável. Entregar para o produtor um animal bom, né? Principais métodos profiláticos. Chamamos de profilaxia conjunto de meios empregados para preservar os seres vivos de enfermidades, usando para isso o isolamento, as desinfecções, as vacinas e as medidas higiênicas em geral, e alimentação adequada, entre outros. Principais medidas profiláticas. Os piquetes e parques de criação devem ser localizados em terras férteis e de boa inclinação para que as águas da chuva encontrem facilmente escoamento. Deve-se evitar brejos, várzeas úmidas, pântanos
pois em pouco tempo transformam-se em focos de verminoses e de outras enfermidades. E manter sempre limpa todas as dependências da criação. E não introduzir animais de fora, sem prévia quarentena de no mínimo 20 dias e em local isolado. Porque, de repente, chega um animal novo, isole aquele animal, para poder não colocar com aqueles que já estão lá na granja. De repente, como eu disse, chegou o animal, deixa em isolamento, verifica se o animal anda bem, se ele não tem nenhum problema, se as vacinas estão todas em dias, para poder incluir ele com os outros. Nós devemos adotar, fazer, realizar, isolar e usar rações. Então, adotar instalações e equipamentos que permitam uma fácil e radical desinfecção quando for preciso. Fazer a vacinação sistemática contra a pneumonia enzootica e o cambúrculo sintomático, a peste suína e o cambúrculo hemático. Realizar provas de tuberculina de 6 em 6 meses, ou pelo menos anualmente, e de brucelose, eliminando os reagentes. Isolar imediatamente todo e qualquer animal que apresentar-se doente. Usar rações balanceadas para evitar as moléstias de carência. A vacinação na suinocultura. Na suinocultura, praticamente todas as vacinas requerem uma segunda dose de 21 a 28 dias após a primeira. É também conhecida como reforço ou booster. Após isso, se faz necessária a imunização periódicas, quando utilizamos vacinas inativas. No caso das vacinas vivas, como da peste suína clássica, a imunização pode proteger o animal para toda a sua vida contra a doença clínica. O seu custo e benefício das vacinas na suinocultura, o uso de vacinas assim como as demais práticas de manejo, também deve ser analisado verificando-se o seu uso e potencial para gerar um retorno econômico a curto, a médio ou a longo prazo. As vacinações, principalmente, vamos fazer o uso das vacinações obrigatórias. Uma delas é a peste suína clássica, que é uma doença viral, que é altamente infecciosa, e que nas áreas livres é proibida a vacinação. Então, minha colega já explicou sobre a peste suína. Então, não tem necessariamente um calendário, uma ordem, mas tem umas clássicas obrigatórias. Então, eu pesquisei bem, encontrei um calendário que se dissesse assim mais um rumo. Então, a peste suína clássica nas leitoas, durante o período de quarentena ou de 30 a 45 dias antes da primeira cobrição. As matrizes, que é vacinar entre 90 a 97 dias de gestação, na terceira, na quinta, na sétima, na nona e na 11ª gestação, no caso da peste suína clássica, Os cachaços, vacinar uma vez ao ano. Leitões, 14 dias de idade, filhos de porcas não vacinadas, 60 dias de idade, e filhos de porcas vacinadas, A outra doença, rinite atrófica. Nas leitoas, uma dose entre 60 a 70 dias de gestação, uma segunda dose entre 90 a 100 dias de gestação. Nas matrizes, entre 90 a 100 dias de gestação. Os cachaços, uma dose entre 180 a 190 dias de idade após uma dose a cada 6 meses. E em leitões, a primeira dose na 7ª ou 14º dia de vida. A segunda dose na 28ª e 35 dias depois dias de vida. Tem outra tabela, que eu consegui encontrar, falando sobre a leptospirose, parvoriose, pneumonia enzootica,
eripicela, a pleuropneumonia, doença de Alzheimer e colibacilose. Colibacilose. Aí tem uma tabela toda falando, né? Porque senão vai ficar muito longa para ficar explicando todas elas, mas fala sobre as leitoas, sobre as matrizes, sobre os cachaças, sobre os leitões. E as minhas considerações gerais. Portanto, essas práticas de monitoria, de limpeza e desinfecção trazem benefícios ao criador em termos de melhoria do desempenho e da produtividade. Além disso, reduzem os gastos com medicamentos, animais refugados e doenças como parasitas, diarreias, problemas de pele e respiratórios. A maneira de manter rebanhos comerciais livres ou controlados no que se diz a respeito à presença de agentes de enfermidades de impacto econômico na produtividade são perigosos para a saúde pública e através da utilização de programas de biossegurança que poderá contemplar todos os aspectos gerais, bem como conter aspectos exclusivos direcionados a cada sistema de produção em particular. Assim, finalizo as referências bibliográficas, né? E muito obrigado pela sua atenção.